Ai, obrigado, Nhaguintes. Falou só série de trabalho, gosto. Chega a casa, com essa série de trabalho, não sinta. Bem para vir dar parabéns, minha candidato, Caíto. Bem para vir dar Caíto parabéns. Epa, ao ser o presidente da Federação de Guiné-Bissau. Deus obrigado. Não pedi Caíto. Epa, vai fazer um grande trabalho para mudar o futebol de Guiné-Bissau. A mim não tenho confiança na minha candidato, minha presidente da federação, que chama Caíto, que ganha a eleição com 36 votos. E segundo candidato também, não falar parabéns, tem 12. A nós gostamos que não pediguintes e para nós juntar não unir para levar o futebol de Guiné-Bissau para diante. É que não desejo gosto, porque o futebol de Guiné não pode brincar mais com o futebol. Não tem que estar fazendo coisa, não deixa de guerras, não junta mão, não leva o futebol de Guiné-Bissau para diante. E cada passa de que quem está contra vós, não está permite vós, Caíto um homem está preparado para levar o futebol de Guiné para diante. Não combina tudo guintes que não acha como a MC trabalha para futebol. Bem-vindo. Bem-vindo, bosta, tudo aqueles que podem ajudar para nós juntar mão para trabalhar. Primeiro, como não tenho certeza como Caíto na trabalhar. Não tenho certeza disso. Caíto na trabalhar para futebol de Guiné-Bissau. Primeiro, como guintes que tem e para trabalhar para futebol. Caíto, hoje em dia muito grande, mas parabéns, Chumbias. Para nós, pio mesmo, para continuar assim. Para continuar fazendo bom trabalho no futebol de Guiné-Bissau, para mudar no futebol, para compor no campus. A nós não permitimos. Daqui 8, 9 meses, vamos ter mudança no futebol de Guiné-Bissau. Caíto não muda o futebol de Guiné-Bissau. Mas e Caíto só também. Não tem que estar junta. Não tem que estar junta para não trabalhar no futebol, para não trabalhar no futebol de Guiné-Bissau próprio. A nós, no momento que até não pode A, ou B, ou C, ou não. Bem-vindo, tudo quem acha como é por bem ajudar para contribuir, para o futebol vai para diante. Nós estamos juntos. A nós não é contra ninguém, e nem não é contra ninguém, é próprio futebol. Futebol é o que vai juntar, que vai para diante. O que vai juntar, você vai trocar ideia, você vai trabalhar junto, sem sabotear, sem nada, futebol vai para diante. Futebol também para diante. É que não há periguintes para não lutar para o futebol de Guiné arrancar. Bias para que para. Para o futebol de Guiné, Mário Jarrel, tem que entrar na linha, sumi centro, tem que entrar Jarrel. Jarrel, o pedir linha mesmo para dar a linha, mancação ao jogo. Já, hoje em dia muito grande, Caíto, parabéns, mais Bias, Wilson, e Hussein Farad, Kikala. Epa, e todo mundo que está para fazer trabalho, todo presidente de todo clubes que vota na Caíto, e aqueles também que vota, gostar de parabéns, gostam que estão só para nós juntar mão, para levar o futebol de Guiné frente. Caíto já é presidente, já é futebol de Guiné arrancou bias para que tem. Futebol de Guiné-Bissau arrancou bias, que levou por ficar descansado. Caíto um homem que conhece futebol. Caíto conhece futebol. Caíto sabe que é futebol. Caíto entende futebol. Então, esse é como alguém que ganha, alguém qualquer. Caíto, um homem preparado para mandar no futebol de Guiné-Bissau. Para ser o presidente da federação, suma maneira que ser o presidente. Chamar ali, epa. Bom, é só para não contar mesmo, suma não no papel. Ali para juntar mão, para levar o futebol de Guiné-Bissau para diante. Para que não manga outras coisas de ser ali. Quem ganha ali. Negócio que são para não juntar tudo, não trabalhar para levar aqui futebol de Guiné-Bissau bias para diante. A nós não repete conta voz mais. Tudo quem comece para não juntar mão para levar futebol de Guiné para diante. Bem-vindo. Para ver como é guerras de futebol sim, e casta direito. A nós não combina tudo guintes para não trabalhar, para não levar futebol para diante. Tudo quem entende de futebol, não trabalha com bom. Para não mostrar guintes como a nós não vai só buscar
como não, para ganhar, para falar como não, a nós que não mandar, a nós que não fazer, não. A nós não juntamos, não tudo que eles que entendem de futebol, não chamamos boss. Não chamamos no antigos jogadores, não chamamos no guintes, para não trabalhar no futebol, para não vai mais longe ainda. É que caído não faz. É que caído não faz, é que trabalho no caído. Guintes por ficar descansado. Futebol Guiné, cana para mais. Caba não contamos um converso, não na campo na Guiné-Bissau. Bodano lik 9 meses, bono de futebol Guiné-Bissau. Bono de trabalho que caído não faz. Bono se me preocupa, é caído que o fulano está falando, e verdade. É caído que não fala a voz dele, esse homem que se trabalha, esse homem que conhece futebol. Tá vendo, Guintes? Aos não fala mais caído, mais parabéns, aos em dia grande. Aos em dia grande, aos se entrar no coração, essa suma gelo que está ali. Porque a mim falou, não tenho certeza como futebol de Guiné arrancou bias e cana para, suma não está falando você. Futebol de Guiné-Bissau arranca bias, ninguém está por travar futebol. Ninguém. Não trabalha com guintes, não trabalha com jovens que não sabem como, que conhece futebol. Não buscava Ivanilo, não buscava Babacunha, não buscava jogadores, não buscava Guintes, que não sabe como é conhecer futebol. Vitor Correia, não buscava Guintes, não buscava também antigos jogadores. Pepe não trabalha. Pepe não trabalha, por não trabalhar no futebol, não como por campos, não por para meninos. Não, esse projeto não caiu. Na minha página, para boia, caiu tem um programa para futebol de Guiné-Bissau. E tem esse programa para futebol de Guiné-Bissau. Então, graças, falou só na para ali, não bem conta guintes como esse está já, ele já riba atrás que tem, ele futebol de Guiné só para arrancar já não de, ninguém quer travar no mais futebol, ninguém quer por travar no futebol, bandidas que não acaba no futebol, bias que cara tem, porque ele não trabalhou, não faz o sumo primitivos, não trabalhou com jovens que conhecem futebol, não trabalhou com antigos jogadores que conhecem futebol, não trabalhou só com guintes de futebol, para futebol arrancar bias. Para futebol arrancar bias, para futebol cara para, não é como campos, não, primitivos, lique 9 meses, 10 meses, se você não muda futebol, você chama vou falar muito, a mim que primitivo você. É homem que não papel dele, e homem que não conhece, e homem que não sabe dele, e homem que não cresce, mesmo não sabe quem é homem que não papel. Então, bem-vindo, tudo guintes que me sabem para nós juntamos para levar o futebol adiante, bem-vindo, no caminho, porta está aberto. Para tudo que ele se falou que não permitiu, esse a mim falou, a mim está papel que caiu, a mim menino caiu, a mim sabe que é que não papel. Tudo que é que não papel, ele sabe. Tudo guintes que acha como é misto para não levar o futebol para adiante. Então, bem-vindo. Não trabalha com tudo. Não se trabalhou com jovens, não se trabalhou com antigos jogadores, não se trabalhou com guintes que entendem de futebol. Esse não me sei. Esse não quer enganar ninguém. Esse não é o projeto que não tem para fazer não próprio. Para o futebol, para adiante, você tem que trabalhar com guintes que entendem de futebol. Assim o futebol te arranca. E que te para. Então, não falo tudo guintes. Esse está já os, não evita de guerra. Não juntamos, não leva o futebol para adiante. Porque se não fala não na guerra, futebol não atrasar nada mais. E agora não juntamos a nós tudo, jovens e antigos jogadores, não leva o futebol para adiante. Não leva o futebol para adiante, para não fazer, não vai can dos bias, não tenta vai mais, não fazer para não vai can, não busca vai mundial. Não tem que bater ter sonho. De coisas mesmo que não tem. A mim agora não sonho mundial, né? Cara, quem tem esse sonho, né? Caí do líder não é para trabalhar no risco, para jogadores, dar condições de jogadores, para ter moral, para jogar bola. Para um jogador, ora que mudar moral, vou preparar, e tem coisa própria, está com a cabeça leve, vou permitir prêmio. Jogador está jogando. Não sei o que é jogador de bola. Jogador precisa de um bom coisas, bom comida, vou preparar um bom coisas, vou permitir um bom prêmio, vou falar aquele que alguém está jogando suma 24. Esse que não precisa dele, alguém que não motivou os jogadores, mas e capa os jogadores para a seleção é para fazer que pagar. Que ela tem que acabar, de um bias. Todo jogador que vai à seleção não pagado. Todo jogador que vai à seleção não consegue motivar os jogadores para poder ir à seleção.
Est-ce que não conta tudo gente? Bem-vindo, tudo gente que começa a trabalhar com nós, bem-vindo. Tudo aqueles que começam a trabalhar com nós está bem-vindo. Vou deixar uma Jarrel para mim também felicitar gente. Bem-vindo. Esse não fala todo mundo começa a estar com nós, bem-vindo. Junta para trabalhar, Jarrel. Nós está ali para felicitar tudo gente e para gente que começam a trabalhar com nós. Porta está aberta para levar futebol em Guiné-Bissau para diante. É direito da nós e para contar. Não porta está aberta para tudo antigo de jogadores e para tudo aqueles que entendem de futebol e para tudo aqueles que se veem aqui futebol em Guiné-Bissau. Que por ajudar, para o futebol vai para diante. Para o futebol vai para diante, para quando jogadores batem essa suma como que está passa, não estou olhando jogadores canto biasa também, é que está pagado, outros próprios está bem atrasado para arriba, tá que outros também perder o clube, para bem mostrar o clube, outros não, já manga de caso de jogadores que eles vão na Guiné-Bissau, é bem perder o clube, para ver o trabalho, é não luta, que não luta, para coisas acabar. Est-ce que nós não luta para acabar? Ora, quando o jogador vai à seleção, uma seleção tem que estar sempre com uma responsabilidade, ele de que jogador e ele. Porque que jogador larga nesse clube e vai à seleção. Então, se mostra na seleção que tem que tomar conta de que jogador está aqui e está direito, tem limitado de coisas tudo. E agora já todo mundo como se trabalha com nós, por passar a palavra, por papel. Passou a palavra, vou para o Jarrel, sim, vou para o papel. Hoje já caiu o presidente. Hoje em dia ali está feliz. Já, sai de trabalho, gosto, mas está muito feliz, sim. Como gozar? Está direito, está direito, está direito. Já, não fala boa tarde, boa noite, bom dia. Exatamente, exatamente. Para amante de futebol, amante de esporte. E o que é que tu ganha? O que é que tu ganha não? O que é que ganha? Exatamente, esse é para nós tudo. Juro que ganha. É momento está na federação quem consegue futebol. Quem joga futebol e sente na pele. Exatamente. Ok, agora não vai recuperar tudo antigo jogadores, tudo gente de futebol, na benefício de futebol. E guerra também acabar. E que importa é puxando do lado é momento e tem investidor. Exatamente. Unifica tudo gente para paz. Futebol sem paz e tem futebol. Agora futebol tem paz, tem amizade. O que eu tenho, você obriga partido. Sabe o madame ele pede sobre perde, você. Futebol na prova tem aquela, futebol que tem aquela, exato. Ok, a partir da nossa cai de mudança futebol, em mudança. Que não papel, se cai do aplicar, não criticar. Não criticar. Não criticar sim, quero que não está para ele. Começa que falando, se cai cumprir, tem que criticar, sem problema. Cada para criticar. Exatamente. Criticar, sem problema. Ele é amigo, ele é grande, mas cada para criticar. Não vai juntar, unificar. Onde um companheiro Vanilo, um companheiro Lobo, um companheiro Morar, sim senhor. Aquelas gente da propriedade na futebol. Aquelas gente que joga na alto andante de futebol na Europa, e joga tudo para a Europa, é coisa de futebol direito. Exatamente. Não há gente, sobretudo gente tem vontade, gente tem vontade. Que só para você ainda tem vontade não. Ainda tem vontade, ainda tem futebol. Não, se alguém que tem vontade, que tem amor futebol próprio, que elas que não mistem. Gente que tem amor futebol, que tem vontade, não mistem eles tudo. Tem vontade, tem a pensar futebol. Porque tem futebol. E que só como juro na Europa, que se quer que juro na Europa, vai pensar não. Juro que só está nessa pessoa também, pensa só. Suma que tempo de coisa de Marcelo, para Antônio, para Pedro, para Nuno, para Zamanel, que tempo? Exato. Até o último tempo de meninos tem, de Carol, de Baidi, de tem. Não mistura mesmo. Tudo quem merece tem que vai à seleção. Tudo quem não acha como está bem na Juba, e que tem boleia. Ele que tem boleia acaba.
Não, ele bleia que tem mais seleção. Bleia que acaba. Bleia tem que acabar. O Castelão o cara vai seleção. Quem tem muito na perna, tem que jogar na equipa. Ele vai levar jogo. Não comporta não jogar. Só passa no jogo tem ritmo. Quando vai. Mas quando joga, para fazer ele bleia, aquela tem que acabar. Mas aquela que está cansado o canto biasa. E tudo de manga de jogador vai bleia. Aquela que cansa a seleção de Guiné-Bissau o canto biasa. Mas bleia essa que acabar. Jurores, alguém te manda. É cara por nada. É ter livre de despesa, é ter essa perna, é ter essa chave no aeroporto de Nham, ou merda no aeroporto. Quer que dar chave de quarto. Chave de quarto, à vontade. Tudo lá. Tudo lá. E como não, o que tem água, não, o que tem internet, o que tem que nada. Tudo tem. Aquela tem que acabar. É que não luta. É que não luta. Ora repouso. Ora juga. Depois juga, já vou pesquisar isso. Mas que visita como na, essa mulher, essa mamãe, claro que tem. Não, ora juga. E tem um relação a família, acaba. Ora tem juga pessoal. De jurores, se filho, se mulher, se sinta na tribuna VIP, ele tem respeito. Ele tem juro que ele vai tem filho, tem que ter mulher, tem mamãe. Ela vai sentar na tribuna VIP, Exatamente. E que tem não, o pera banda, o tem dizer vídeo no baby. O toma de darle, o leva baby não, que acaba. No executivo e que ele para juror para dizer de futebol. Para alto comandante do país. E que tem que acaba com vídeo do tomar para toda para aquela pera banda, não, que acaba, que tem. Aquela tem que acabar mesmo. Futebol tem que estar muda. É que não conta gente já. Não tem que estar ali e que tem nada. União que está fazendo força. Ali e que tem nada ali, mesmo ali partindo da Ásia, caído e presidente. Ali só para não unir, não trabalhar massa. Não trabalhar massa para não juntar mão, para não trabalhar para levar no futebol para diante. Não tem que aproveitar no guintes que não se vê como próprio de coração limpo, que não vai trabalhar com o nosso coração limpo. Mas gente que tem vontade, gente que tem tempo futebol. Sim, não, eu não falo, não buscar gente com vontade, não me seguinte com vontade, que gente que curte futebol. Eu tenho que pensar 24 horas, eu penso futebol. Tempo futebol, tem futebol. Eu quero que não, a ver com o me diga, na não tem que abrir bem coisa, bem abrir fé para Ah, bem não acabou bem mas bem matava aquela catania, é verdade. A botar de alguém que nunca curte futebol e vai bindo até onde e bem como ainda vai tratar de futebol. Que ela tem que acabar. Que ela tem que acabar. Que não fala mais, tu tem noite. Tu tem noite, aí tu não morre tudo campo. Tudo campo só ele morar. Que não balhar, tudo morar. Tu tem noite, tem noite. Sem problema. Tem noite. Tu vai cantar na noite. Não, ele vai acabar de sol. Ele vai acabar de sol. Pero são contagiantes. Vou permitir só. Vou dar só 3 meses, se calhar de 4 aqui. Ninguém cara de comando na barra de sol na Guiné-Bissau. É bodano ele, que a condição tem já. Não tem de não empresários que não tem de dentro de Bissau que não fosse que tem empresa em inglês. Não tem nenhuma empresa inglesa que está naquilo. Que não fazia coisas já. Para montar tudo naquele campo, jogo na passa cedo de noite. E está contra o sol fria. Sol fria, todo mundo por baixo do jogo, jogador cara está queima. Assim clube, todo ele se também dentro do campo, não vai jogo. O outro atrás tarde, faz jogo noite. Clube ele se de passa de road, que começa clube. Liga tem como não, quando clube não o ele se para parte de road. Juro não tudo condição. Árbitro não tem condição de ter segurança, de falhar. Usa noite. Não comporta vou não, que nada. Nada. A noi proprio partendo di gol, a noi non contano anche so. Noi te 36 contro 12, ma non ho con un so tutto il club che sta là non lavora per eles. Per come a non permette non vede tutto il campo, non vede campo nella Guinea-Bissau, ma cada club pur te ne sei receita. Non è facile. Bu voto non lavora bu campo. Per come usare il football di Guinea-Bissau. Tudo que eles dizem vou por escrever que caneta. Se bem foi mentira, botar fora um pulo papial. A mim,
a mim cada por ele caído, cada por ele caído. A mim também caído não se madrugada, não tá ligado, que ele tá com que problema. Não é sem problema. Não. Cada por ele criticar. E tempo cumprir que cuide de papel. Que tem que assumir. Tem que assumir e aplicar. Exatamente. E tem que aplicar. Não vamos suportar abu de Bené, abu de mudar, abu de tornar. E país, e futebol. Futebol ganha. E futebol. E cair tu missão missão e tem que ter menjadi guerra cabanha. Guerra cabanha. Partindo da OS, é que mandou é que significado de direito. Partindo da OS, como é discussão de guerra, que guerra é cabanha. Guerra é caba. A OS já caiu tu já é presidente da Federação de Guiné-Bissau. A não que tenha mais como de guerra, de como de manga de outras coisas, de bater falar de futebol, que guerra é a OS que caba. É junda que não estava dentro. A não objetivo mais grande, não me seguinte, como junta, para não levar futebol para frente. A nós é que não deseja a OS. O não vem bem? O cara vem? Alô? Como é que não passa? Júlia, passa o telefone já, Janel. Agora não vem. O não vem passa? O cara vem? Espera, que não passa aqui? Espera um momento também. É passar. Opa, bom, eu deixo que avançar, só um pouco Janel. Não, papia. A nós hoje já não me se, bom, deixo que avançar o último pão por sair. A nós já não tem mais nada. Mancharo de guerra, suma do que tá falando próprio, que ele é enterrado já. Guerra que tem mais futebol próprio, que de guerra. Futebol, e para gente unir, para junta, para levar futebol para diante. É que não diz. A não tem inimigo, nem de contra a gente, nem de contra a ninguém. Não tem inimigo de ninguém. A nós, a mim próprio, não liga outro gente, para não junta, não trabalhar no futebol. Suma maneira que não liga canto de jogadores, suma que não liga canto de gente para não papel. Liga os, não desejo. E que guerra, não desejo, e para não junta tudo, não leva futebol de Guiné-Bissau para diante. E gente de Beneo, e gente de Benelívio, e gente de Queo, não junta, não trabalha, não leva no futebol para diante. Não deixa, é guerra lá. Futebol próprio que guerra, e que está diante. Futebol que guerra, e que está diante. A mim, papel que manga de gente, já que não papel, para não junta tudo, não leva futebol, não junta. Não junta, não leva futebol, um papel tem que chamar no gosto, engana 21 esse nome, gosto. Não conta, não tem que estar juntamente, não trabalhar, não pincha futebol para diante. É que é verdade. É que você de junda, mas que não sai na rede social, que ela acaba. Que ela acaba. Não pede todo mundo, bobi não junta, não leva no futebol de Guiné-Bissau para diante. Não trabalha no futebol, não diz de guerra, não tem manchado de guerra, futebol próprio e que junto que é coisa. Bom, guinenses, mas bias, esse fulô na área, não juntamos, não leva no futebol para diante. Caíto já a partir da OSI, presidente da Federação de Guiné-Bissau. Não tenta fazer trabalho para o futebol de Guiné-Bissau, rancom bias para que para mais. Irmãos que estavam aqui do outro lado, não prestarem voz, a nós também, não sabemos como não prestarem voz, a voz também vou prestar nós. Então, nós juntamos, não trabalhar no futebol para diante. Força aí, viva Caíto Mansum Bias e viva o resto de todos os candidatos, que 4 candidatos, nós juntos, força aí, nós juntamos, não leva futebol para diante, não tem manchar de guerra. Tá bem? Vá, tchau, Guinenses, tchau. Nós está junto. Fui!